Boa tarde, irmãos. E quando o pastor pediu para que eu trouxesse a palavra à igreja, eu fui conversar com Deus e pedi: Deus, o que o Senhor quer que eu leve para a igreja nesse último dia de campanha? E eu pedi a Deus que Ele me desse uma palavra. E Ele disse: a palavra que você deve trazer para a igreja é para aquelas pessoas que estão aqui, que fizeram a campanha, que já estão orando há algum tempo e que ainda não tiveram as suas orações respondidas, ou pelo menos ainda não tiveram a resposta que almejavam. Então eu quero iniciar essa mensagem com a seguinte frase: você que está aqui hoje, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Então eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Samuel 16, versículo 7. Eu estou sem Bíblia, mas por uma questão de tempo, eu coloquei tudo no computador para ficar mais rápido, né? Porque eu tenho 15 minutos no máximo. E eu tenho muita coisa para falar. Amém? A palavra do Senhor diz assim: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 16:7. Esse capítulo, se você for ler o capítulo todo, você vai ver que Deus ele precisava de um rei para substituir Saul. E ele falou para o profeta Samuel: eu vou te mostrar o que você precisa fazer e você vai ungir quem eu mandar. E Samuel ele foi encontrar Jessé e seus filhos para escolher o escolhido de Deus que iria ocupar o lugar de rei. Então Samuel ele chegou na casa de Jessé e foi lhe apresentado os filhos um a um. O mais forte, o mais bonito, o mais formoso, o que tinha o melhor porte físico, o mais guerreiro. E Deus rejeitou a todos. Durante todo esse tempo, Davi estava esquecido, ele estava apacentando ovelhas, trabalhando. Talvez ele nem soubesse que Samuel estava em casa escolhendo um novo rei. Isso mostra que Davi ele era rejeitado, inclusive pelos da sua casa, seu pai, seus irmãos. E Jessé ele fala de Davi da seguinte forma: o mais moço está lá apacentando ovelhas. Porém, Deus, se você for ler o capítulo todo, você vai ver que Samuel fala: então chame o mais novo. Eu não vou sair daqui enquanto ele não chegar. A gente só vai se assentar depois que ele chegar. Deus ele não olha os homens como o homem vê. Ele olhou para a sinceridade que havia no coração de Davi. Deus é o que Deus busca nos dias de hoje: coragem, determinação, pessoas com o coração de Davi, com o coração sincero, determinados a servir. E a lição dessa passagem é: se você é rejeitado, esquecido pelos da sua casa, no seu trabalho, no seu colégio, talvez pelas pessoas dentro da sua igreja, tenha em mente isso, que Deus ele não se esqueceu de você. E às vezes a rejeição ela não vem dos de fora, ela vem dos de dentro de casa. E isso é muito forte. E a segunda passagem que eu gostaria que vocês abrissem é a de João 5, versículo 1. Amém? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumavam ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu
viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Então a segunda frase que eu quero que os irmãos tenham em mente é: não perca a fé. Em conjunto com a primeira, Deus não se esqueceu de você. Não perca a fé, Deus não se esqueceu de você. Havia 38 anos que aquele homem era paralítico e ele acreditou que ele poderia ser curado. Então Jesus está falando com você nessa tarde: você quer ser curado? Eu não sei qual é a cura que você está precisando, mas ele está te perguntando: você quer ser curado? O paralítico de Betesda estava esquecido, assim como Davi. As pessoas, elas iam se banhar no tanque e elas ao menos olhavam para eles. Elas estavam se preocupando com a cura pessoal. Ninguém se ofereceu em ajudar. Mas Jesus chegou lá e perguntou se ele queria ser curado. Jesus, ele não se esquece da gente. Então Jesus te fala nessa tarde: levanta, pega a sua maca e anda. Se a gente for olhar também em Lucas 18:35, não sei se os irmãos vão querer abrir, eu não quero cansar os irmãos, mas é a passagem do cego de Jericó, 18:35. E ele também estava esquecido. E fala a palavra assim, Lucas 18:35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam, pedindo para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e mandou que trouxesse aquele homem. E chegando perto, ele perguntou: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. O que nós podemos aprender com o cego Bartimeu? Essa história, ela é riquíssima e a gente pode aprender várias coisas. Para mim é uma das histórias mais ricas da Bíblia. Mas dentro do nosso contexto, eu separei 3 coisas para nós refletirmos. É uma lição sobre confiança, porque ele teve fé, ele não duvidou em nenhum momento do poder e da misericórdia do Senhor. Uma lição sobre perseverança, porque muitas vezes aquilo que é difícil, ela ainda para a gente pode ser pior para outra pessoa. Ele era um cego, ele dependia de esmolas para viver, e como se não bastasse daquilo, ele estava diante da sua única oportunidade para mudar a sua vida. E as pessoas queriam calar ele, as pessoas queriam que ele ficasse quieto. Mas ele não se intimidou e gritou ainda mais alto. E isso é um exemplo de fé perseverante. E uma lição sobre humildade, porque Bartimeu, ele foi alguém humilde, ele foi uma pessoa humilde. Ele teve consciência da sua história, da sua miséria. E quando Jesus lhe perguntou o que ele queria, ele pediu aquilo que era somente necessário. Bom, meus irmãos, e por último, o último tópico da reflexão dessa tarde é: Deus, ele não perdeu o controle da sua vida, por mais difícil que seja. Então, o que nós já refletimos hoje aqui? Deus não se esqueceu de você, não perca a fé, e Deus não perdeu o controle da sua vida. Eu não vou ler também, mas em Gênesis 37 a 50, acho que até 50, traz a história de José do Egito. Se a gente for ler, todo mundo aqui eu acho que conhece a história de José do Egito. Ele é filho de Jacó, de Raquel, ele era o mais novo, ele era o mais amado do seu pai, porque era filho de Raquel, a mulher que Jacó amava. Então os irmãos tinham ciúme dele, ele era invejado. E toda vez que ele tinha sonhos, ele contava à família, e isso fez com que os irmãos sentissem mais inveja dele. E por causa disso,
lançaram ele no buraco para ele morrer, ele foi vendido como um escravo. Foi nesse contexto que ele foi para o Egito. No Egito ele foi parar na casa de Potifar, um homem de relevante chamado, que ele foi trabalhar na casa de Potifar. E lá ele foi tão competente naquilo que ele fazia, que ele cuidou de tudo para Potifar. Ele foi promovido a administrador das coisas de Potifar. E ele se recusou a deitar com a mulher de Potifar, porque a mulher de Potifar vivia assediando ele. E por causa disso a mulher ficou bastante enfurecida e acusou injustamente. Por causa disso ele foi parar na prisão. E a prisão, que era o lugar mais improvável que poderia existir para ele ser uma pessoa bem-sucedida, ele também foi bem-sucedido na prisão. Ele foi elegido pelo cárcere lá para cuidar dos presos. Ele foi encarregado de cuidar de todos os presos. E depois disso muita coisa aconteceu na história do Egito. Mas olha o rolê da história de José. Olha o que aconteceu na vida dele. E José depois ele foi promovido a governador da terra do Egito. O que nós podemos aprender com José? Por que eu fiz toda esse trâmite da vida de José? Porque talvez a história de José é o que está acontecendo na sua vida. Às vezes você não entende para onde Deus está te levando. As curvas que a vida faz, você não consegue entender. Não importa o que aconteceu, não importa o que vai acontecer, não importa se as coisas saíram do seu controle, Deus não perdeu o controle da sua vida. José, a todo tempo, ele estava sendo preparado por Deus. E mesmo quando as situações eram improváveis e desfavoráveis, Deus estava com ele. Então, essa é a reflexão dessa tarde que eu queria trazer para a igreja. Que vocês tenham isso em mente. Que Deus não se esqueceu de você. Não perca a fé. Deus não perdeu o controle da sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te amamos, nós estamos aqui nessa tarde, Pai. Nós queremos te pedir, Pai, de todo o nosso coração, que o Senhor acalente corações aqui, que o Senhor escute as nossas orações. Nós sabemos que tem pessoas aqui que têm problemas, Senhor, nós não sabemos, problemas ocultos, aflições na alma, Senhor, feridas mal curadas. Nós sabemos que tem pessoas aqui que sofrem, Senhor, com a sua família, sofrem no seu trabalho, mas em nome de Jesus, Pai, nessa tarde, que o Senhor venha quebrar tudo isso na vida dessa pessoa. Que o Senhor venha tomar controle, Pai, da vida dessa pessoa, que ela venha perder a fé, Pai, que o Senhor esteja na frente de tudo, Jesus. Que essa pessoa venha cada dia mais, Pai, buscar na Tua Palavra as respostas que ela precisa, Pai. É a minha oração, Pai, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, também eu queria dar um testemunho. Dentre tantos, dentro desses 17 anos que eu estou aqui na igreja, eu poderia dar muitos testemunhos. Inclusive, eu até preciso mesmo aproveitar essa onda que eu estou falando sim para o pastor, para tudo que ele me pede para eu fazer. Eu preciso dar um testemunho de 17 anos, mas hoje eu vou dar o testemunho da campanha. Eu vim aqui nas primeiras vezes, eu ainda não estava trabalhando às terças à tarde. E eu vim aqui, eu estava precisando muito de passar numa prova para mim poder exercer a minha profissão, porque a gente estuda 5 anos e se a gente não passa na prova da ordem, a gente não consegue advogar. Então, isso estava me deixando muito aflita, ansiosa, e é difícil alguma coisa me deixar ansiosa, e isso de fato estava me consumindo, eu não estava conseguindo fazer mais nada, isso me deixou numa ansiedade tremenda. Mas para a honra e glória do Senhor, eu vim aqui, coloquei o meu pedido de oração e eu passei na prova. Glória a Deus.